Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho, Colégio Estadual de Educação Profissional, Dr. Brasílio Machado, conversando aqui com o pessoal do primeiro semestre, segurança do trabalho, nossa disciplina. Pessoal, nas últimas aulas a gente vem falando sobre a NBR 14280 e nós vamos trazer mais alguns conceitos desta NBR. Nós estávamos falando na última aula da importância, né, de ter essa NBR, qual o objetivo dela existir, né, de padronizar aí procedimentos, para que todos, né, os profissionais de segurança do trabalho, todas as empresas, elas possam trabalhar aí de maneira uniforme, né, de uma forma em que todos tenham aí a mesma linguagem, né, para a transmissão aí desses dados, a importância desses dados aí para a Secretaria do Trabalho, né, para que novas ações, novas medidas, né, revisões das NRs elas possam acontecer, novas leis. Então é muito importante esse padrão, é muito importante, né, esse procedimento para que nós possamos aí ter a mesma linguagem aí de uma maneira padronizada e que todos aí possam entender, né? Senão cada empresa ela monta a sua estrutura, cada empresa monta a sua característica, né? Então coloca ali na planilha os dados de um jeito, o outro coloca invertido, o outro coloca assim, o outro coloca assado, né? Então existem essas NBRs, existem esses procedimentos aí padrão para que possamos aí criar essa metodologia aí que todo o país, né, em todos os locais aí da Federação aí brasileira, nós possamos aí seguir esse padrão, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui a nossa NBR, né? Então tá aí a NBR 14280, né, que fala sobre o procedimento de acidentes do trabalho, né, cadastro de acidente do trabalho, procedimento e classificação, tá? Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar aí apenas, né, os conceitos, né? Nós estamos aí falando com uma turma de primeiro semestre, né? Nos próximos semestres aí nós vamos aprender como fazer cálculo, como é feito esses cálculos, essa estatística, esses cálculos de taxa de frequência, taxa de gravidade, né? Então mais para frente vocês vão entender essas nomenclaturas. Por enquanto nós vamos aí nos atentar aí às nomenclaturas e os procedimentos aí da NBR, ok? Então tá aí, ó, NBR 14280. Vamos falar sobre o item 2.9, né, que fala das consequências do acidente, né? Então a consequência ali ainda tem aquele trema, né, que já hoje pela revisão ortográfica, né, ele não existe mais, mas eu copiei e colei da NBR 14280, ela ainda está escrito dessa forma, né, e eu tentei deixar aí da mesma maneira que eu tirei de lá, né, para transmitir para vocês aí. Então o item 2.9 fala sobre as consequências do acidente, tá? Então o 291 ele fala da lesão pessoal, tá? Então lesão pessoal, qualquer dano sofrido pelo organismo humano como consequência do acidente do trabalho, tá? Então um funcionário nosso aí sofre um acidente, né? Ou nós mesmos, né, podemos sofrer acidente. Nós temos que ter em mente que técnico de segurança não é super-homem, não é o Superman, né? Não é o Homem-Aranha, né? Não é um super-herói, que com ele nunca vai acontecer um acidente, com ele nunca vai acontecer nada, né? E nós sabemos que pode acontecer, tá? Já há relatos, né? Já vi relatos de acidente fatal aí com técnico de segurança. Então nós cuidamos da segurança dos outros e não podemos descuidar das nossas, né? Então é qualquer dano sofrido pelo organismo, tá? Então pode ser uma lesão, pode ser um machucado, né, resultante aí de um acidente, de uma colisão, de uma batida, né, uma batida contra, tá? Que vai causar uma lesão, vai causar um dano no organismo, né? Então pode ser em qualquer parte do corpo, pode ser na cabeça, pode ser nos olhos, pode ser na boca, pode ser nas mãos, né?
aqui nos membros superiores, braço, antebraço, peito, tórax, membros inferiores, né, pernas, pé. Então pode ser ali um dano sofrido, tá? Então isso é uma lesão pessoal, é qualquer dano sofrido. Ah, Edenilson, mas ele sofreu apenas um arranhão. Ok, é um arranhão, é superficial, é pequeno, né? Não teve assim, né, uma grande perca de volume de sangue, mas a NBR ela nos fala que lesão pessoal é qualquer dano. Ele não disse é um dano grande ou pequeno, né? Então podia estar ali na NBR ali um corte né, profundo na face, um corte profundo em qualquer parte do corpo. Não, ele fala qualquer dano. Ah, mas foi um prego, só um pedacinho, né, que fincou na mão uma ferpa que entrou que fincou, né, derramou sangue. Queridos, lesão pessoal, qualquer dano sofrido, tá? Ok? Natureza da lesão é a expressão que identifica a lesão segundo as suas características principais. Então, ela vai identificar o que é essa lesão. É um corte? Ah, foi né, um arranhão? Ah, foi uma fratura? Não foi? Foi um esmagamento? Foi uma amputação? Tá? Então, a natureza da lesão ela vai identificar o que é essa lesão. Ah, ele teve uma torção no tornozelo, né, devido a um buraco. Então, ó, a torção, a natureza da lesão, o que foi? Ah, foi uma torção. Ah, ele teve um esmagamento na falange. Então, né, machucou, né, esmagou, amputou o braço, teve amputação, braço, perna, tá? A natureza da lesão. É localização da lesão. Então, quando eu já falei a natureza ali, né, eu falei, esmagamento, né, da falange, né, do dedo. Então, a localização da lesão também é importante, tá? Para que a gente possa saber, né, onde que está o meu problema. O pessoal está tendo muito acidente envolvendo as mãos, muito acidente envolvendo, né, os pés, a perna, né, tórax, peito, né, lesão aí no ouvido, nos olhos, tá? Então é importante a gente saber essas lesões, aonde que são, para que a gente possa tomar medidas de prevenção para evitar que esses acidentes aconteçam. E aí nós temos também a lesão imediata, tá? Que é aquela lesão que acontece no momento do acidente. Então, podemos dar um exemplo de um trabalhador que vai operar, por exemplo, uma serra, né, um serrote, e ele acaba aí passando esse serrote aí no seu braço. Então ele vai fazer um corte e vai ter ali uma lesão imediata, tá? E também nós temos a classificação da lesão mediata, né? O que é a lesão mediata? Mediata é uma lesão tardia, lesão que se manifesta inicialmente após a circunstância acidental ao qual o recusou, o qual resultou, né? Então eu tive uma vez, eu atendi um acidente de trabalho com um funcionário e ele falou que ele foi fazer um levantamento de um peso e na hora ele sentiu, né, uma fisgada nas costas. Então ele falou assim para mim, não, na hora eu senti uma fisgada nas costas, então não dei muita importância, né, continuei o meu trabalho. Mas quando ele chegou em casa, né, ele tomou banho, e aí ele foi descansar, ele foi dormir. No outro dia ele não conseguia levantar da cama. Por quê? Porque ele sofreu uma lesão, né, na sua coluna e o impossibilitou ali de continuar o seu trabalho, né, naqueles dias. Ele ficou 2 dias afastado, né. Eu registrei esse acidente de trabalho, eu registrei essa CAT, né, como lesão na coluna, né, lesão lombar. Então coloquei a natureza da lesão ali, o que era, nas costas, foi o que? Foi uma luxação. Então todas essas informações também nós vamos precisar
do atestado médico, tá? Então, assim, é importante que quando aconteça uma situação como essa, né, a gente oriente, né, o colaborador, oriente o funcionário para que procure o atendimento médico. Então, no dia anterior, ele não conseguiu levantar, ele passou a informação para o seu supervisor. Se o supervisor me avisou, diz: ó, Denilson, tive um funcionário que não pode vir trabalhar hoje. Por quê? Ele falou que sofreu um acidente ontem. Como que foi? Assim, assim, assado. Aí ligamos para ele, entendemos a situação e falamos assim: ó, então vai no médico, passa a situação, o médico vai fazer análise em você, porque nós sabemos que nós temos aí um prazo legal para fazer essa comunicação ao Ministério do Trabalho, tá? Então, para o INSS, então quando acontece um acidente de trabalho, você tem 24 horas para fazer a comunicação junto ao INSS, tá? Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês esse aplicativo, né? Que tem um aplicativo que é o CAT 4.0, né? Não sei se está nessa versão ainda 4.0, né? Às vezes ele muda, mas tem um aplicativo da CAT que a gente entra e a gente faz a comunicação desse acidente. Só que para eu fazer a comunicação desse acidente, eu preciso ter essas informações do médico. Então o médico vai atender, vai colocar no seu atestado, vai colocar ali as informações e eu vou conseguir lançar essas informações, o que aconteceu, qual é o CID da doença, né, o que aconteceu. Então é o Código Internacional de Doença, né, o CID. Então eu vou lançar esse CID nesse aplicativo. Vou lançar o nome do médico e vou fazer a comunicação desse acidente. Ah, Edenilson, mas se o acidente for sexta-feira, 11 horas da noite, eu tenho até sábado, 11 horas da noite para fazer a comunicação? Não, né? Ela nos dá 24 horas após o ocorrido ou o primeiro dia útil. Tá? Então, se o teu funcionário sofreu um acidente sexta-feira, 11 horas da noite, então você tem segunda-feira, né, a obrigação de segunda-feira você fazer a comunicação desse acidente. Se você não fizer a comunicação dentro desses prazos legais, né, a gente pode aí sofrer as punições do INSS em caso de fiscalização, né, caso ocorra algum problema maior, a empresa pode ser punida aí, inclusive com multa, tá? Então é importante que nós estejamos aí alinhados nesses procedimentos, que 24 horas após o ocorrido ou primeiro dia útil. Ah, mas se for um acidente fatal com morte, né? Acidente fatal com morte, a comunicação ela deve ser imediata, tá? Não importa se seja sábado, domingo, feriado, se acontecer um acidente fatal, um acidente com morte, a comunicação ela deve ser imediata. Então deve-se entrar no aplicativo, no CAT 4.0, fazer a comunicação e fazer ali a comunicação de óbito, né? Então já você faz a comunicação ali também imediato, tá? Então fica atento aí a esses prazos. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais aí sobre esses conceitos da NBR 14280, ok, pessoal? Então quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar o seu comentário aí no vídeo, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida no Google Classroom, que a gente está à disposição de vocês aí para a gente poder tirar essas dúvidas aí e a gente poder agregar conhecimento para vocês, ok, pessoal? Então um grande abraço.